Olá, meus amigos, boa noite, que Deus abençoe você em mais esse encontro nosso para estudar a palavra de Deus, né? Tá se cuidando aí contra o coronavírus, andando de máscara, usando álcool gel, lavando a mão com água e sabão, evitando sair na rua. É claro que tem gente que não pode ficar sem sair na rua, né? Tem que ir trabalhar para ganhar o dinheirinho aí da família, né? Mas com cuidado, tá bom? Com responsabilidade, para não pegar o vírus de jeito nenhum e trazer para a família, tá bom? Muito bem, vamos orar para nós começarmos o nosso estudo? Santo e bendito Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua vida, pela nossa vida, pela saúde, pela possibilidade de estarmos aqui mais uma vez estudando a tua palavra. Fica conosco, nos ajude por Jesus. Amém. O assunto de hoje é um assunto bem legal, viu? Nós vamos falar sobre a igreja verdadeira. Ok? A Bíblia mostra os caminhos, mostra ali como deve ser a igreja verdadeira. O que é uma igreja verdadeira? A igreja verdadeira é a igreja que segue os princípios bíblicos que Jesus nos ensinou. Tá certo? E sendo eu um pastor da igreja adventista do sétimo dia, vocês já sabem qual é o nome da igreja que eu vou dizer que é a igreja verdadeira, não sabe? Isso mesmo, exatamente. Tem razão. Você acertou. Parabéns. Quem é o fundamento da igreja? Quem deve ser o fundamento da igreja verdadeira? Está no livro de Efésios. Eu quero pedir a você que abra aí a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, verso 20, que diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, de Cristo Jesus, a pedra angular. Vejam bem, Jesus é a pedra angular. O que é uma pedra angular? A pedra angular é a pedra base, é a base da construção. Era a pedra angular. Sem a pedra angular, toda a edificação, todo o prédio, toda a casa desmorona. Ok? Cristo é essa base, Cristo é essa pedra angular. Tá ok? Quem são então os dirigentes da igreja? Efésios também no capítulo 4. Efésios no capítulo 4, os versos 11 e 12. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para a edificação do corpo de Cristo, o próprio Cristo estabeleceu líderes, pessoas em cada área de atuação para trabalharem para que o corpo de Cristo, a igreja, fosse edificada, fosse sendo construída e vivesse até os dias de hoje. Tá ok? Muito bem. Que exemplos a igreja deve seguir? Quais os exemplos que a igreja deveria seguir? João capítulo 13, verso 15, diz assim: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Qual exemplo então a igreja deve seguir? Não é o exemplo de um pastor. A igreja não deve seguir o exemplo de um líder humano. A igreja deve seguir o exemplo do líder maior, que é Cristo Jesus. Cristo é o nosso exemplo. É Ele quem nós devemos seguir. É falar como Ele falava, tratar as pessoas como Ele tratava, viver a nossa vida como Ele vivia. E transformar a igreja dele num lugar de esperança, num lugar de salvação, num lugar de amor, num lugar de amizade e de misericórdia. Essa é a função nossa, seguir o exemplo de Jesus Cristo. Agora, qual é a norma de conduta da igreja então? Como é que a igreja hoje, ela tem a sua norma de que forma? Apocalipse 12, 17, diz assim: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Qual é a norma da igreja então? Os 10 mandamentos.
Não somente os 10 mandamentos, mas outros mandamentos que estão na Bíblia também. Certo? Mas basicamente ali, se nós seguirmos os 10 mandamentos, já estamos bem. Já estamos fazendo as coisas direitinho. Já estamos bem arrumadinhos, né? Não é verdade? Essa é a norma de conduta da igreja, é a vontade de Deus. São os mandamentos de Deus que estão na Bíblia, na sua palavra. Ele deixou a norma de conduta já para nós. Não precisamos criar outras normas. Não precisamos inventar nada. Nós temos já as nossas normas de conduta, ok? Agora, existe um dom que a igreja remanescente, a igreja verdadeira, ela vai ter, ela possuirá, ok? Que dom é esse? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 19, o verso 10. Que diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O espírito da profecia é o dom que teria a igreja remanescente, a igreja verdadeira. E a igreja adventista do sétimo dia tem certeza de possuir esse dom através dos escritos inspirados de uma autora americana chamada Ellen White. Ela escreveu mais de 10.000 páginas falando sobre Cristo, sobre a Bíblia, e em nenhuma linha dos seus escritos ela contradiz a palavra de Deus. Muito pelo contrário. Os escritos dela nos ajudam a compreender coisas da Bíblia, ok? Como se fosse um comentário bíblico. Tá bom? Eu peço a você que fale aí com o líder do seu pequeno grupo, com a pessoa que está te enviando esse vídeo, para que ele te ajude a entrar em contato com essa literatura. Tá bom? Com certeza ele tem algum livro lá que ele poderá lhe emprestar, poderá lhe mostrar, para que você possa ler e saber daquilo que eu estou dizendo. Tá certo? Muito bem. Agora, quais são algumas características da igreja verdadeira? Primeira coisa, e eu quero pedir a você que anote os versos bíblicos que eu vou falar agora, tá bom? Perdão. A igreja verdadeira possui a fé em Jesus. Está em Apocalipse 14, verso 12. A igreja verdadeira possui a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Guarda os mandamentos da lei de Deus. Também Apocalipse 14, 12. Tá bom? Tem a manifestação visível do espírito de profecia. Apocalipse 19, verso 10. O texto que nós acabamos de ler agora, tá bom? Já está aqui também. Respeita o santo sábado do Senhor. Êxodo capítulo 20, versos de 8 a 11. Orienta-se pelo que diz a santa palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Sustenta um dinâmico e tríplice programa de evangelismo. Mateus, capítulo 4, verso 23. Anuncia o juízo iminente. Apocalipse 14, verso 7. E prega com poder acerca da segunda vinda de Jesus. Tito, capítulo 2, verso 13. Anotou tudo? Se você não conseguir anotar, você pede aí para o seu líder. Quando você receber aí essa liçãozinha aqui, ó, essa lição que nós estamos estudando hoje, é essa daqui. Aqui tem todos os versos bíblicos que eu acabei de falar, tá bom? E aí você vai poder acompanhar direitinho e ler na sua Bíblia, tá bom? Para você não pensar que a gente está inventando alguma coisa, você pega esses textos que você marcou agora, ou quando você receber a sua lição, e você
compara na sua Bíblia. A sua Bíblia, essa Bíblia que está aí na sua casa, tá bom? Pega a Bíblia e compara, leia os textos para saber se realmente nós estamos falando a verdade, tá bom? O que é que nós devemos fazer como seres humanos que vivemos nessa terra? O que nós devemos fazer? Primeira coisa, devemos nos unir à igreja verdadeira. Atos 2:41. E permanecer fiéis e firmes. 2 Pedro, capítulo 1, versos de 10 a 12. Hoje você precisa tomar uma decisão de se unir à igreja verdadeira do Senhor aqui nessa terra. Pastor, mas existem mesmo igrejas falsas? Meus amigos, existem igrejas falsas. Vejam, você já viu uma nota falsa de R$3? É claro que não. Por que alguém falsificaria uma nota que não existe? Mas existem notas falsas de R$50, de R$10, de R$100? Existem até bastante. Por quê? Porque são notas que existem. Aquilo que existe o verdadeiro, vai existir o falso para contrafazer. Satanás é especialista nisso. Eu não estou dizendo aqui que todas as pessoas que estão nas outras igrejas, em igrejas que não guardam os mandamentos de Deus, que são pessoas que estão perdidas. Não. Muita gente está lá porque é o que eles conhecem da verdade. É a luz que eles têm. Eles são sinceros naquilo que acreditam e serão salvos por isso. Com certeza. Mas hoje você aprendeu sobre a igreja verdadeira. E é o seu dever, como uma pessoa sincera e fiel aos princípios de Deus, fiel a Deus, dizer: Senhor, eu quero me unir à igreja verdadeira. Que esse seja o desejo do seu coração e que você faça isso o quanto antes através do batismo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te ajude a tomar a decisão correta para a sua vida. Vamos orar? Santo e bendito Deus, obrigado, Pai, pela vida, pela saúde. Mais uma vez pedimos que o Senhor olhe agora para os nossos amigos que estão nos assistindo, que eles possam tomar a decisão ao lado de Cristo, que eles possam se unir à igreja verdadeira o quanto antes, para fazerem a Tua vontade como o Senhor nos pede. Nós te pedimos estas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, um abraço para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.